Ah, maravilha! Chegamos nessa aula que eu vou explicar para você um pouco sobre os pêndulos. Vamos lá. O que é um pêndulo? Eu tenho aqui uma parte fixa, eu tenho aqui um fio, tá? E aqui tem uma massinha, tá vendo? Eu posso colocar essa massa aqui num determinado ângulo, ó, tá vendo o ângulo que fica aqui em cima? E ela vai oscilar ali, beleza? Então ela tá ali oscilando, eu vou pausar aqui. Tá vendo que eu posso mudar aqui o ângulo? Eu posso colocar, por exemplo, 78 graus. E aí vamos soltar o nosso pêndulo. Bom, por que esse pêndulo oscila? Ele oscila devido à força da gravidade. Então, a força da gravidade que a Terra gera puxa ele de um lado para o outro e ele vai ficar nesse movimento pendular. Essa é a ideia do pêndulo, certo? Não esquece de curtir esse vídeo aqui para ajudar teu professor Denis, aqui o profissional da educação. E não esquece que eu tenho 2 cursos, porque eu sou professor de matemática e física, como você bem sabe. Um desses cursos chama Matemática para quem detesta matemática e o outro chama Física para quem detesta física. Se você quer fazer parte do nosso time de alunos, o link desses cursos está aqui na descrição. Tem aulas gratuitas lá para você assistir. É um curso bem interessante, tem alunos do mundo inteiro, beleza? Então aqui o nosso pêndulo está oscilando. Mas, Denis, esse pêndulo vai oscilar para sempre? Não, não vai. Nesse caso aqui, ele vai. Por quê? Porque aqui no canto direito da tela, eu não coloquei a resistência do ar nele. Vamos parar o pêndulo e vamos colocar aqui uma resistência do ar nele, ó. Um pouquinho aqui, que é o que existe no mundo real. E vamos soltar para ver o que acontece. Ó. Tá vendo que cada vez que ele oscila, ele vai perdendo o movimento? Por quê? Ele vai perdendo energia para essa resistência do ar. Tem as moléculas ali, as moléculas do ar batem no pêndulo, fazem ele perder energia e ele vai oscilando, vai diminuindo, até o momento que ele vai parar, tudo bem? Se o pêndulo estivesse no espaço, lá no espaço sideral, onde não tem resistência do ar, não tem atrito, ele ia oscilar para sempre. Isso é meio impressionante de pensar, né? Porque ele ia ficar oscilando de um lado para o outro e nunca mais ia parar. Mas no mundo real, ó, tem atrito e ele freia e para, tudo bem? Então, tem um atrito que faz ele parar. Isso aqui ele vai fazer ele perder energia. Mas uma coisa interessante que eu quero mostrar para você aqui é tirar esse atrito, essa resistência do ar. E vamos investigar aqui uma coisa. O pêndulo tem uma coisa que nós chamamos de período. O que é o período? Ó, eu trouxe ele aqui a 67 graus. O período é o tempo que ele leva para ir desse ponto que eu soltei e até o outro ponto e voltar. Vamos soltar aqui, você vai ver o desenho que ele faz. Ó. Foi, voltou. Foi, voltou. Ele vai fazendo esses desenhos aqui, tudo bem? Então o período, ó, é do ponto aqui inicial até o outro ponto e voltar ao ponto inicial. Esse tempo que ele leva para ir e voltar, nós chamamos de período do pêndulo, beleza? Esse período, ele depende de algumas coisas, mas vamos investigar aqui, vamos puxar ele aqui, olha só, 60 graus, tá? Coloquei ele 60 graus e vou colocar aqui o contador de período, tá? A hora que ele sair ali dos 60 graus, eu vou começar a contar. Tudo bem? Vamos medir esse período. Vamos lá. Então, eu vou soltar aqui. Vamos só dar um tempo. Quando ele chegar na próxima em 60 graus, já! Parou. Olha lá, 1,8 segundos. É mais ou menos o período desse pêndulo aqui, beleza? É o tempo que ele levou para ir desse ponto, voltar e ir de volta. Levou mais ou menos 1,8 segundos. Vamos pensar agora, ó, que eu vou parar esse pêndulo e agora eu vou aumentar a massa dele, ó. Então, ele estava com 1 kg, eu vou colocar ele com 1, ó, tá vendo que eu consigo aumentar aqui? Vou colocar ele com mais massa, 1,5 kg, vou soltar também de 60 graus. O que você acha? Você acha que o período vai aumentar, vai diminuir ou vai permanecer igual? Vamos zerar ele aqui, vamos soltar e vamos medir de volta, ó. Já! Parou. Olha lá, mais ou menos 1,6 segundos de período. Ou seja, o período do pêndulo é aproximadamente igual. Isso quer dizer o quê? Que o período de um pêndulo, o tempo que ele leva para ir de um ponto até o outro e voltar até o ponto original, não depende da massa que ele tem. Isso é uma coisa bem impressionante. O período do pêndulo não depende da massa. Do que ele depende apenas? Ele depende do comprimento do fio, ó. É isso aqui, o comprimento do fio. E depende também da aceleração da gravidade que o pêndulo está sentindo. Se for a gravidade de Júpiter, ele tem um período. Se for a gravidade da Terra, ele tem outro período. Então, é impressionante pensar que o pêndulo, o período dele, o tempo que ele leva para oscilar, não depende da massa que ele tem. Depende apenas da gravidade do planeta que ele está e depende do comprimento do fio. Isso é bem impressionante, né?
Mas vamos pensar aqui agora um pouco sobre energia do pêndulo, tá? Então eu vou pegar ele aqui, certo? Agora a gente já não está falando mais de período, a gente está falando de energia. Quando a gente eleva o pêndulo aqui, ó, e ele está parado, como se eu estivesse segurando, o que ele tem aqui? Ele tem uma coisa que nós chamamos na física de energia potencial gravitacional. Ela está aqui, ó, representada por essa barrinha aqui, tá vendo? Ó? Potencial gravitacional. Quando eu solto o pêndulo, ele vai começar a perder energia potencial gravitacional e aqui o que está em verde vai começar a aumentar. O que é essa energia em verde, Denis? É a energia cinética, que é a energia do movimento. Faz sentido, né? Quando o pêndulo sai aqui, ele começa a descer, começa a perder energia potencial gravitacional, porque a altura dele está diminuindo, e ele começa a ganhar energia cinética, que é a energia do movimento. Quando ele vai para o outro lado, ele começa a perder energia do movimento, porque a velocidade dele diminui, e aí ele começa a ganhar energia potencial novamente, até ele chegar na altura máxima que ele tinha. Quando ele começa a voltar, ele perde energia potencial, ganha cinética e você fica nessa troca. Energia potencial para cinética, potencial para cinética. E ele vai ficar oscilando nisso. O pêndulo, se eu arrastei ele aqui, por exemplo, até 70 graus, do outro lado ele também vai chegar em 70 graus. Ele nunca vai passar das 70 graus, a não ser que ele ganhe energia no meio do caminho, que você empurre ele. Mas em condições normais ele vai chegar na mesma altura que ele tinha anterior. Ou numa altura menor, né, se ele perder energia. Vamos ver essa energia oscilando aqui, ó, tá vendo? Potencial tá alta. Quando eu soltar o pêndulo, essa potencial vai diminuir e a cinética vai aumentar. Vamos soltar aqui, ó. Vamos lá, 1, 2, 3 e soltei. Olha só, ela vai alterando, tá vendo? Vai de potencial, que é azul, para cinética. A cinética ocorre nesse ponto mais baixo aqui da trajetória, quando a velocidade dele é muito alta, tá vendo? Vamos colocar aqui, ó, numa velocidade menor, meio em câmera lenta, ó. Tá vendo? Ó, chegou no ponto máximo, a energia potencial é máxima. Começa a diminuir, quando chega na velocidade máxima, que é aqui embaixo, a cinética, que é a verde, é máxima. Quando chega lá na outra altura, a potencial é máxima. Ele fica trocando essa energia. É claro que a energia total, ó, tá vendo aqui essa barra, ficou azul, aí ela vai diminuindo, fica totalmente verde, que é do movimento. Aí aumenta de volta a potencial, que é azul. E aí quando ele volta aqui para a velocidade máxima, a do movimento é máxima. Ele fica trocando essa energia. Lembra aquela ideia que a gente tem na física? De a energia sempre se transforma? Ela nunca vai se perder totalmente, ela vai se transformar em outra coisa. Vamos colocar atrito agora? O que vai acontecer no atrito? Se eu colocar aqui a resistência do ar, você vai acabar percebendo que essa resistência do ar vai roubar a energia do teu pêndulo. E aí ele já não vai mais até aquela altura máxima que ele tinha. E aí ele não vai mais ter a energia cinética que ele tinha. E aí ele vai perdendo energia até parar. Então vamos aumentar aqui o atrito. Ó. Coloquei aqui um pouco de atrito. Tá vendo agora? Ó? Olha lá. Já foi um pouco menos. Quando ele chegar aqui na outra ponta, você vai ver que ele não vai chegar nessa altura máxima, nesse risco aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Já não chegou. E aí ele vai perdendo cada vez, ó. Tá vendo que a energia aqui térmica está aumentando? Então a energia nunca se perde, ela vai se transformar. Essa energia que ele está perdendo aqui verde, perdendo azul, está se transformando em energia térmica. Mas como assim energia térmica, Denis? O pêndulo vai aquecer? Claro, ele não vai aquecer ao ponto de queimar a tua mão, mas esse atrito que tem entre o ar e o pêndulo faz com que as moléculas dele, os átomos, acabem, entre aspas, se aquecendo, né? Isso vai aumentando a energia térmica. Ó. Cada vez que ele faz uma oscilação, a energia térmica dele aumenta. Mas de onde está vindo essa energia térmica? Está vindo do contato das moléculas de ar aqui com o pêndulo. Então, conforme ele vai perdendo os outros tipos de energia, ele vai ganhando energia térmica do teu sistema ali. Então, esses são conceitos bem interessantes na física, ó, da ideia de energia, da ideia do pêndulo, que ele está sendo puxado pela força gravitacional, e da ideia de massa do pêndulo, de atrito e tudo mais. Então, esses conceitos que nós temos aqui são conceitos profundos na física que são meio difíceis de entender. Isso não serve apenas para um pêndulo, serve para qualquer coisa que esteja oscilando aí no universo, beleza?
esses conceitos de período e o conceito de energia. Não esquece de curtir esse vídeo aqui para ajudar teu professor Denis. E não esquece que eu sou professor de matemática e física, que eu tenho os 2 cursos. Um deles se chama matemática para quem detesta matemática e o outro chama física para quem detesta física. O link desses 2 cursos tá aqui na descrição desse vídeo, que você pode ali acessar e fazer parte do nosso time de alunos ao redor do mundo. Beleza? Então, muito obrigado e tchau!